Olá, piscianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Esta é a sua leitura especial, Peixes. É uma leitura bônus, uma leitura de gratidão. Toda a minha gratidão pela vossa audiência. Vocês foram o signo que bateu o maior número de visualizações, então por isso vocês recebem de forma muito carinhosa essa leitura. Tá bom, meus queridos, do fundo do meu coração? Espero que venha uma mensagem muito linda e muito edificante que possa inspirá-los, tá bom? Positivamente. E assim é. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes, leitura bônus. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações, as revelações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes, nesta leitura bônus. Então, como eu falei para vocês, olha que lindo isso, já gostei. Uau, uma fênix aqui para vocês. Lindo. Vocês foram o signo, né, que agora tem esse projeto novo aqui no canal, então vocês foram o signo que tiveram o maior número de visualizações. Então eu estou fazendo essa leitura bônus para vocês e muito provável, gente, que no próximo que eu terminei agora é sempre referente ao set anterior. Então esse último que eu acabei de terminar, quem acompanhou aí o canal, provavelmente vocês aí estão numa disputa entre vocês e o signo de Virgem, se não me engano, são os que estão com os números mais próximos, mas tudo indica que vai ser uma outra leitura para vocês, então capricha aí nas visualizações para que vocês possam ganhar outra leitura bônus, tá? Essa leitura bônus vai entrar no final desse novo set que eu vou começar. Tá bom, meus queridos? Essa leitura bônus, ela é um pouquinho diferente das leituras que eu faço normalmente no canal. Ela tem a carinha da leitura anual, que é uma leitura que eu vou trabalhar com vocês a energia geral. Vamos falar de trabalho, de dinheiro e vamos falar de amor e relacionamentos também. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Bom, já gostei muito dessa energia que veio para vocês aqui, uma energia de renovação, uma energia de transcendência. Aqui vem essa fênix. Então, me trazendo aqui um momento novo, uma fase nova para vocês, uma fase de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas realizações, feitos positivos. E me mostrando também, com relação a essa transcendência, este renascimento, que eu gosto muito de chamar de nascimento, e quando eu falo de de nascer para uma nova vida, isso não quer dizer que a gente tenha que fazer, né, uma passagem, né, e nascer de novo. Não, o que muda é a nossa consciência, porque a nossa consciência é aquilo que vai perpetuar por todo sempre. Então, nós estamos falando sobre essa mudança de consciência, né, uma consciência que se expande. Como já dizia Albert Einstein, uma mente que se expande a uma nova realidade jamais retorna às suas antigas dimensões. Então é muito sobre isso, né? A nossa consciência, quando se alarga, não dá para voltar mais àquilo que era. E aqui mostrando essa energia de que se você tiver que lidar
com algum tipo de situação que traga um certo conflito, que traga um desentendimento, e aí eu vou unir todas as partes aqui da leitura, né? Então, por exemplo, se for no trabalho, se for dentro de casa, no âmbito familiar, ou às vezes até os nossos próprios conflitos internos, né? Mas se você sente que a sua energia, independentemente da natureza deste conflito, se você sente que a sua energia, por algum motivo, vai se dissipar por conta disso, o que você faz? Você reúne suas forças. O que eu sinto aqui, gente, é que como se o desafio engrandecesse você. Como se o desafio fizesse você cada vez mais forte. Como se a cada desafio você nascesse com uma nova consciência, com uma força maior, com uma percepção maior. E isso é muito importante, principalmente quando nós estamos falando, né, desse mundo, neste momento em que nós estamos vivendo, em que a sensação é que a gente parece que, né, os valores e tudo mais se perdeu e parece que o errado é que está certo e né, e o certo está errado. Mas sempre partindo daquela premissa de que o certo nunca vai dar errado e o errado sempre, né, vai dar errado, nunca vai dar certo, né? Então é bem isso. Tá? Essa é a energia de vocês, uma energia de poder pessoal muito grande, é aquilo que eu falo para vocês, daquele V de vitória que conecta inclusive vocês na energia do nosso mantra anual. Quem conhece o nosso mantra anual, que já vou fazer com vocês, então é aquele super V de vitória em que você saúda a sua vida, saúda as suas conquistas o tempo todo e os desafios ficam para trás. É aquela sabedoria de que através da lei da ação e reação, tudo aquilo que for antagônico, tudo aquilo que é como se fosse um resíduo, é como se fosse um lixo. Esse lixo energético que seja, ou de brigas, discussões, né, desentendimentos de uma forma geral, mas que acabam interferindo na sua energia, essa frequência negativa, vamos considerar isso como se fosse um resíduo, algo que não agrega, né? Então esse lixo não é limpo por você. Através da lei da ação e da reação, Deus é tão magnificente, é tão inteligente, que não nos cabe limpar a sujeira que os outros deixam no nosso tapete. Eu estou falando de uma forma metafórica aqui, ok? Então, assim, não nos cabe limpar esse tipo de resíduo que é colocado nas nossas vidas. O que nos cabe é simplesmente continuar. E como já dizia Fernando Pessoa, né? Segue teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. E vocês aqui resplandecentes nessa energia de realmente continuar seguindo o seu destino. E é aqui que abre a vossa leitura, né? Uma energia linda do número 8, essa energia de prosperidade, uma energia de completude, e realmente aqui como o bichinho, né, que está tecendo o seu próprio destino, que está fazendo através dessa tecedura, né, está tecendo as linhas do seu destino. Então aqui são vocês, meus queridos, exatamente como o poema do querido Fernando Pessoa, né, que estão aqui buscando o seu melhor. Então, falando sobre a vossa energia geral, o que eu sinto aqui nesse momento para vocês é que vocês estão muito voltados para esse estado que não é algo egóico, sabe? Não é no sentido de, eu tô ali no topo e do topo eu vou ficar. Não, não é isso. É no sentido de energia mesmo, sabe? E sabendo que essa energia é o fator sine qua non para que você possa conquistar outras coisas. Então, por exemplo, se a gente estiver falando sobre vitória no trabalho, são vocês, através dessa consciência e através do uso da energia, como eu falei, é como se aquilo alimentasse você. Então, ao invés de você perder o seu tempo, perder a sua energia com coisas que são conflituosas, você transmuta isso e usa isso para te capacitar. Então, por exemplo, se for no trabalho, o que você faz? Você se dedica no seu trabalho, porque você sabe onde você quer chegar. Entende? Então, assim, é um momento muito favorável, meus queridos, para vocês estarem falando sobre energia de trabalho aqui, de dinheiro, né? Então, assim, busquem estudos, busquem coisas que vão nutrir vocês, né? Até de uma forma em que você tire a sua atenção daquela situação conflituosa. Então, vamos supor que tá lá aquela super discussão, ninguém se entende no ambiente de trabalho. O que você faz? Busca um estudo,
pode ser um grupo de estudos, podem ser pessoas afins que de repente vão aprender juntamente com você, entende? Você vai utilizar a sua energia para este crescimento, para o progresso e para a soma de forças que ali dá resultado, que ali chega em algum lugar. Entende? Estou muito favorável para você continuar nessa energia de capricho, de dedicação, de esmero, de fazer o seu melhor e de, se for o caso, você sentir no seu coração que seja algo, por exemplo, um curso que vá agregar você positivamente, faça, o momento é oportuno para isso e vai dar um up aqui, porque nós estamos falando de uma carreira muito bem sucedida. Nós estamos falando de você atingir, vamos supor que seja sobre um cargo que você deseja, né? Então, que você está ali, já vem trabalhando em cima disso esse ano, que é o ano número 9, fala sobre colheita. Então, podemos estar falando sim de um cargo que você consegue conquistar. Então, para vocês que ainda trabalham, que estão aí, né, se dedicando para ter aí um cargo legal, um dinheiro legal, né, um salário melhor, então tá muito favorável essa energia para vocês aqui, tá bom, meus queridos? É claro que sempre vale a gente guardar no nosso coração essa informação de que nós estamos numa leitura geral. E as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô são leituras diferenciadas, voltadas para a reflexão interior. Porque sem esse nosso autoestudo, não há o autodesenvolvimento, não há outro caminho, não existem atalhos. Tá bom, meus queridos? Então guarde sempre no seu coração que a leitura aqui ela é feita para inspirar você e que você possa de alguma forma refletir sobre aspectos da sua vida que de repente você, né, essas informações possam te preencher, possam te iluminar, te ajudar de alguma forma. Tá bom, meus queridos? Esse é o maior intento, né? É o meu maior propósito, poder ajudar, ajudar e ajudar. Tá bom? Então aqui vamos supor que seja, né, sobre esse cargo, estamos falando de dinheiro, estamos falando aqui também de você ser ouvida, de você ser ouvido, vamos supor que é aquele trabalho que ninguém tava nem aí para você, sabe? E agora, nesse momento, você consegue estar ali, sabe, tendo um respaldo positivo. Falando sobre essa energia, vamos supor que seja algo dentro da sua família, falando aí de amor, falando aí de relacionamentos. Aqui nós estamos falando de um ponto em que você vai ter um destaque. Eu sinto aqui que é uma situação em que talvez ninguém se entende, né? Ninguém consegue se entender e através desse toque especial de vocês, né? Dessa energia especial de vocês, vocês conseguem organizar através do carinho, porque a gente sabe que quando uma situação está conflituosa, vou até deixar um livro aqui embaixo que fala muito sobre isso, tá? É um livro do Eckhart Tolle, vou deixar aqui embaixo como sugestão. Como é que você faz para acessar, né, gente? É importante que às vezes não fica muito fácil de acessar. Então, olhando o vídeo, olhando né, a tela do seu celular, tem ali o título, embaixo ali tem uma palavra mais. Clica naquela palavra mais, vai abrir a descrição do vídeo. E ali você acessa todas as informações complementares, inclusive a lista de livros, decks, enfim, que eu deixo para vocês, tá bom? Sempre pensando em contribuir positivamente. Então, nesse livro, o Eckhart Tolle, ele aborda muito bem essas questões. Por exemplo, quando a gente está numa situação em que ninguém se entende, aquele não é o momento ideal para a gente conversar. Então, o que você tem que fazer? E também ele fala nesse livro que quando a gente tem uma situação conflituosa, a gente não pode alimentar aquilo. Louise Hay também fala sobre isso, né? Também vou deixar o livro dela aqui. Então, assim, se a situação está com muita raiva, com muito rancor, com muita, né, aquela coisa assim de disputa e tudo mais, o que a gente tem que fazer? Amor. Anne do céu, isso é muito desafiador, mas é o único jeito. Entende? Se você não está pronta, não está pronto para fazer isso naquele momento, espera, acalma, você vai com o seu cálice de amor, entende? E dá esse amor onde não tem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E quer ingrediente melhor do que o amor genuíno, né? Não é esse amor rotulado que a gente tem hoje, mas é o amor na sua essência, o amor que nos conecta diretamente ao coração do da unicidade de tudo que é, de tudo que foi, de tudo que sempre será,
né? Então é esse amor. Quando a gente coloca esse amor, as coisas mudam. Então são vocês agindo de uma forma muito amorosa, muito delicada, com muita expertise, porque essa teia é muito bem tecida. Então cada ação sua, vamos supor que seja algo, né, no âmbito familiar, às vezes envolvendo familiares que estão em casa, e ninguém se entende, você vai ser a voz. Você vai conseguir ser ouvida, você vai conseguir ser ouvido, respeitada, respeitado. E vai conseguir colocar ordem. Vai conseguir colocar ordem nessa situação. Tá bom, meus queridos? E aqui vem uma energia, né, muito amorosa para vocês, vem uma energia muito gostosa, que é aquela questão que esse ano vem abordando de modo muito forte, muito intenso e que sempre nos renova de alguma forma, né? Que é o self-care, que é o amor próprio. Então, uma das formas de você conseguir se manter nesse topo, mesmo quando ainda você não chegou lá, porque para cada um de vocês nós estamos num momento da leitura, né? Então pode ser que você ainda está nessa fase de tecelã, né? De tecelão, tecendo ainda as questões aqui, né? Os feitos, as obras. Ou pode ser que você já está nesse ponto de vitória. Lembrando sempre, né, gente, que a vitória para cada um de nós pode estar representando momentos diferentes das nossas vidas. Então, às vezes é dinheiro, às vezes é aquele reconhecimento, às vezes é aquele ponto em que a gente quer ter aquele destaque, mas não é que é egóico, mas a gente quer ser reconhecida, ser reconhecido pelo trabalho que a gente fez, um trabalho que você sabe que foi muito bem feito e que venceu conflitos muito sérios, muito, né, desafiadores. Então, para cada um de nós, às vezes é aquela bonificação que a gente tanto trabalhou para isso, né? Aquele plus, aquele bônus que a gente vai ter no nosso salário, tá? Então, para cada um de vocês é um cenário diferente aqui que vai estar se descortinando. Mas o que fica no caminho aqui, que faz você já estar nessa posição de yes, né? Nessa posição de V de vitória, são vocês fazerem práticas de self-care. São vocês estarem também próximos de pessoas que podem, de alguma forma, se não for de fora, é você fazer por você. Então é você fazer com que a sua vida se transforme num romance. Como isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai para o trabalho. Você escolhe ali a sua roupinha. Se você já tiver seu uniforme passadinho, cheirosinho, perfumado. Entende? É um carinho, é um mimo que você faz por você. Vamos supor que você já trabalhou na sua vida, ou então nesse momento você não está trabalhando, então você vai colocar a sua mesa para o café da manhã. Coloque seu pires, sua xícara, seu pratinho, né? As espátulas, o guardanapinho, tudo certinho, entende? Ah, mas eu tô sozinho, não importa, faça isso por você. É um carinho, é um mimo que você está fazendo. Outras coisas que também podem serem feitas, né? Práticas de autocuidado, como por exemplo um relaxamento, como por exemplo você fazer alguma coisa que você gosta e que vai ser neste momento aquilo que vai recalibrar, veja, tá bem no centro da vossa leitura, é aquilo que recalibra a sua energia para te manter lá naquele ideal, mesmo quando você ainda está tecendo, mesmo quando você ainda está construindo. Então é aquele fator, é aquele ingrediente que sem ele o bolo não vai. É o fermento, né? É o fermento. Sem esse fermento, gente, o negócio não vai dar certo. Vai embatumar e não vai sair do forno direito. E ninguém vai poder, né, saborear. Falando em saborear, é exatamente isso. Se romantizar a vida tem a ver com saborear a sua vida. Tem a ver com saborear tudo que você pode fazer para fazer com que você tenha essa sensação de estar nascendo com muito vigor, com muita energia, sabe? Com muita vitalidade, que possa resplandecer as suas forças e deixar, né, te trazendo base, te trazendo estrutura, te trazendo aquele senso de que, ok, eu tenho o meu planejamento e ninguém vai me tirar deste meu planejamento. Que é fazer tudo perfeito até que, sabe assim, eu só paro quando para mim fica bom, né? E
como tem num oráculo que eu trabalho com vocês, a única opinião que importa é a opinião de Deus. Então, assim, é a minha consciência e o amor do divino, como um ato de devoção, como se a vida fosse uma oração. Tá? Então, quero fazer esse mantra com vocês, né? Eu gostei muito, é muito forte. Nós estamos numa leitura bônus, então eu sinto uma energia muito linda aqui para vocês. Então, vamos fazer este mantra, né? Gostei muito dessa energia. Eu espero que possa tocar você de alguma forma, independente do momento em que você está vivendo, né? Os mantras são sempre ferramentas muito poderosas para que a gente possa lidar com qualquer tipo de situação conflituosa nas nossas vidas, tá bom, meus queridos? Então, vamos fazer este mantra, vamos unir os nossos corações. Você faz aí e eu faço daqui, e assim a gente une as nossas forças, une os nossos corações, tá bom? Então vamos lá, o mantra é o seguinte: a minha vida é uma oração ao divino. A minha vida é uma oração ao divino. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, nossa, que lindo. Eu gostei muito, muito, muito deste mantra. E esse mantra, né, ele vale para qualquer momento das nossas vidas. Qualquer momento em que você sentir que você deve estabilizar a sua frequência, lembre-se sempre que a sua vida é uma oração ao divino, ao universo, a Deus Todo-Poderoso, às forças benfazejas, né? Porque nós somos essas emanações energéticas, existindo além do tempo e além do espaço. Então, sempre que você sentir que você precisa estabilizar de alguma forma, né? Faça este mantra, né? E aí você pode fazer também um segundo mantra que tá vindo para passar para vocês, e você vai colocar assim, da seguinte forma: eu sou maior do que qualquer desafio. Eu sou maior do que qualquer desafio. Tá bom, meus queridos? E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Ai, que leitura linda. Tô muito feliz com essa leitura. Vamos tirar aqui algumas confirmações com este deck de tarô. E aí depois nós vamos para a nossa parte prática. Inclusive, eu queria até aproveitar e já passar para vocês estas informações. Por quê? Vocês sabem, né, quem já acompanha aqui o canal sabe que existe a parte prática da leitura, que é a parte 2, que é onde eu vou trabalhar com vocês chakras, cores, elementos práticos mesmo, para que você possa pegar toda essa energia e trabalhar com isso, né? Então, o que eu recomendo? Como é que você pode fazer? Você pode utilizar, vamos supor que você esteja já trabalhando com uma energia de outra leitura, né? Você pode juntar dessa daqui com a de outra. Ou vamos supor, você pode juntar essa com a leitura anual. Inclusive, já aproveita e deixa o card aqui para vocês da vossa playlist Peixes 2025. Lá tem o card da sua leitura, tem um vídeo, né, da sua leitura anual, Peixes 2025. Caso você não tenha assistido, fica essa sugestão amorosa, tá bom, meus queridos? Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura linda para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, toda a vossa amabilidade, pelas bênçãos dirigidas à minha pessoa. Estejam certos que eu recebo tudo aqui no meu coração como um forte abraço de luz, de ânimo, de disposição, me fazendo continuar seguindo em frente, sempre em frente, meus queridos. E é por isso que eu desejo sempre para vocês que toda essa energia emanada na minha direção possa voltar para vocês de modo multiplicado, com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro caindo sobre cada um de vocês e estendidas aos seus também. E assim é. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento? Um momento aqui de reconhecimento, uma energia linda de vitória para vocês e de vocês estarem aí nascendo, né, principalmente energeticamente, para
uma nova fase, para uma nova consciência principalmente, não deixando com que estes desafios derrubem você, destruam você de alguma forma ou atrapalhem você, tá bom? Vamos ver o que mais vem para vocês aqui? Então, um trabalho muito favorável, essa energia. E para relacionamentos, né? É esse ponto de você conseguir estar sendo valorizada, sabe? Estar sendo valorizado por tudo o que você faz, sabe? Por tudo que você veio fazendo já. É uma nova fase para você, tá bom? E uma fase também de, olha. E é uma, olha, de novo, gente, as duas cartas aqui, tá? Olha que lindo. Olha só. Que interessante. Aqui, gente, olha, eu vou começar por aqui. São dois, olha que coisa incrível, né? Eu falo isso para vocês que não existem coincidências, né? Eu estou com 2 decks de tarô aqui, tá? Esse pequenininho também é um deck de tarô. Só que são sistemas diferentes. Esse aqui é o Rider-Waite-Smith, que a gente tá acostumado, né? Esse não é a versão tradicional de Pamela Colman, com os desenhos de Pamela Colman, mas aqui ele faz essa ponte, né, faz essa conexão, e aqui eu tenho um tarô que segue o sistema de Thoth, não é o Thoth, mas segue o sistema de Thoth, tá? Então, olha que interessante, nos 2 decks, é incrível isso, né, gente? Eu fico assim em estado de graça, e principalmente pela oportunidade de também poder compartilhar assim com vocês, né, sem ocultar nada, é aqui, ó, pá, né? Então, olha só que interessante, as 2 cartas são iguais, tá? Em 2 sistemas diferentes é a mesma carta, tá? Então aqui me vem uma energia para passar para vocês da dificuldade, né? Que é de você sustentar o quanto às vezes fica pesado, né? E aqui essa energia de asas, o quanto às vezes fica pesado da gente alçar voos por conta dos desafios. O quanto às vezes as interferências, né, por conta de brigas, discussões, a energia que é gerada nesses entraves, né, quando, em qualquer forma, né, na verdade, pode ser que seja briga, pode ser que seja discussão, pode ser que seja aquela vibração de um grupo, uma vibração energética, né, então sempre que essa maçaroca horrorosa, né, de energia se forma, isso é muito nocivo, né? Isso é muito nocivo, porque ao invés da gente progredir, porque o mais legal de tudo é quando a gente une forças. E aí a gente vai ao longe assim, né? E isso é muito legal. Isso nos faz fortes, isso nos faz sábios. Então, é uma desinteligência, a briga, a discussão, é uma desinteligência, é um desserviço, né? Porque não se vai a lugar nenhum assim. Né? Então aqui mostra a dificuldade de alçar voos, né? E aqui uma pessoa que está no topo, olha só que lindo, né? Em meio a isso, né? Então aqui mostra a luta. Então é exatamente a luta interna que a gente tem que fazer para se sustentar dentro daquela frequência, mesmo antes daquilo acontecer, daquele objetivo, daquele intento acontecer. Então é aí que vem exatamente essa energia da gente nascer para uma nova realidade, né? Da gente despertar a nossa consciência e quebrar com qualquer energia nociva que possa impedir o nosso florescimento. É exatamente o que está escrito aqui, né? O que vem aqui para vocês, né? É o que está escrito também. Essa carta aqui, gente, ela me traz uma energia muito bonita, que é dessa vontade, né, grandiosa que você tem de realizar. Einstein já falava sobre isso, né? Einstein falava que a vontade é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Então, quando você tem uma vontade, quando você tem um propósito, nada fica no seu caminho. Mantenha o curso. Exatamente como o poema do Fernando Pessoa, né? Mantenha o curso, segue o teu destino, continua descendo e não para. E não para, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia, às vezes a gente tem um ideal. Vamos supor que você está aqui trabalhando dentro deste ideal de resgatar uma essência na sua família. Vamos supor que você esteja aí querendo implementar algo, né, no seu trabalho. Vamos supor que seja o cargo. Enfim, para cada um de vocês é um cenário, né? Mas
Não pare, por quê? Às vezes a gente tem aquela ideia inicial e é uma sementinha só. Só que toda sementinha, quando ela é depositada no solo, ela já não sai dali virando uma árvore. Então, assim, não tem raízes, né? E aí é que vem a nossa constância, é aí é que vem a nossa força. As cartas se conectam, né? Esse verde, os tons de lilás, que lindo. Então, assim, nossa, gente, olha os pontos luminosos aqui. Gente, as cartas se conectam, olha. Eu falo que é perfeito, né? Até misericórdia, Senhor. Olha isso aqui, é a mesma medida. Gente do céu, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha, o tronco se conecta na árvore. Meu Deus, é muito lindo isso. Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade do servir. Que lindo. Tô emocionada. É isso. É apenas uma sementinha, entende? Então, assim, se a gente não continua alimentando, se a gente não continua se dedicando, se a gente não continua caprichando naquilo, aquilo que poderia virar algo vitorioso pra gente, né, trazendo algo muito bom para as nossas vidas, acaba se perdendo, tá? Então mantenha aqui os seus ideais, mantenha os seus propósitos, mantenha essa força de vontade de fazer acontecer. E novamente com essa carta continua vindo forte essa intenção de, se for curso, busque aprender algo, busque estudar algo, se tá favorável essa energia aqui de aprendizado para vocês. Tá? Também, de repente, para alguns de vocês pode estar funcionando sobre a forma de uma oportunidade que se abre dentro da área de trabalho. Então, por exemplo, pode ser que seja um convite até dentro da sua própria empresa. Vamos supor que alguém vê ali a sua forma de trabalhar e fala, olha, que tal se você migrasse de setor? Ali você vai ser muito mais bem sucedida, muito mais bem sucedido. Tá vindo para passar isso para vocês. Então, estejam atentos, por isso que eu falo, não coloca a atenção lá no conflito. Tira a atenção dali, se nutra daquilo, né? Se preencha daquilo, se recheie daquilo, transmuta, porque existem oportunidades acontecendo, de repente convites, oportunidades. Então é importante a gente estar atento, né? Exatamente como eu falei aqui. É importante a gente estar atento aos sinais do divino, porque o divino está sempre se manifestando nas nossas vidas de forma muito perfeita. A magia do divino, gente, está sempre no ar. Só cabe a nós termos os olhos da alma, né, para podermos ver. Porque se a gente fica cabisbaixo, olhando só para baixo, até rimou, né? Cabisbaixo, olhando só para baixo, a gente não sai de baixo. A gente fica só ali, né? Pode parecer redundante, mas é verdade, né? Mas é verdade. É exatamente isso que acontece, tá? E aqui me vem uma mensagem muito forte para passar para vocês. Me vem uma mensagem muito forte, porque esse renascimento acende a força necessária para quebrar com qualquer energia nociva. Então é uma confirmação enorme, enorme. O fato de você não colocar a sua consciência, veja que eu transitei por diversas áreas aqui, né? Falamos de trabalho, falamos de dinheiro, momento aqui favorável para vocês estarem se sentindo vitoriosos em todos os âmbitos. Relações, né? A parte financeira, muito favorável para esse yes. Inclusive, é um mantra que você pode fazer. Eu sou vitoriosa. Afirme isso para você. Eu sou vitoriosa. Eu sou maior do que qualquer desafio, né? A minha vida é uma oração ao divino. Eu sou vitorioso. Eu sou maior do que qualquer desafio. A minha vida é uma oração ao divino. Entende? Então, assim, quando nós estamos numa frequência muito positiva, muito elevada, nenhum mal pode nos afligir e nos atingir, né? Então é exatamente isso aqui, uma força que surge, que nasce e que faz com que você se empodere a tal ponto que nada possa prender, atar ou até parar você, né? De manter você ali, né, contida, você ali contido, né, sob uma forma de às vezes desacreditar do seu poder pessoal, desacreditar que você pode sim começar algo, né, e fazer com que isso te traga uma vitória,
Ou, por exemplo, né, às vezes quando é uma questão familiar e aí envolvem, né, outras pessoas, e aí nós estamos falando sobre outras consciências, e aí a coisa às vezes, né, ganha uma proporção meio tensa e intensa, né, eu posso imaginar. Então, assim, não deixe que façam, né, com que você, toda essa energia nociva, né, desde que você desacredite, que você possa começar ali naquele começo, daquele fiozinho. Esta aranha, ela não começou essa teia enorme pronta. Já não estava pronta. Ela começou de um fiozinho. Olha o trabalhão que isso deu. Então existe ali, né, aquele step by step, é passo a passo, vamos lá. Se você acredita, é o quanto basta, né? É o quanto basta. Tá bom, meus queridos? Para que você possa, uau, nascer, né? Aqui nós temos essa energia do número 8, né? Essa energia de prosperidade, então, para que você possa chegar em toda essa prosperidade, né? E aqui, que eu sempre falo para vocês, não se assustem porque saiu a carta aqui do diabo, tá bom, gente? Todas as lâminas, né? Todos os arcanos são portais e dependem muito da posição que eles estão assumindo na mesa, né? Então, da posição que eu determino na mesa, é a pessoa, né? É o profissional que determina isso, né? E nunca na minha mesa uma lâmina assume exatamente uma parcela, né? Um valor, porque é restringir demais. Então, não se assustem de forma alguma porque saiu aqui o arcano maior do diabo. Tá bom, meus queridos? Pelo contrário, eu vejo ele aqui de uma forma extremamente positiva para vocês, tá? Dando o respaldo, inclusive, né, a todo a mensagem que está sendo transmitida aqui para vocês, tá bom? De forma alguma eu quero passar medo e tudo mais. Vocês sabem que as leituras aqui do canal nunca são para isso, né? De forma alguma eu vou nesse direcionamento. Até porque o medo aprisiona. E as minhas leituras são sempre para libertar. E eu sempre falo isso para vocês, né? Verifique sempre se você está sendo, né? Se você está pensando ou se você está sendo pensada, né? Então, assim, é sempre nesse sentido de libertar, né? Sempre nesse sentido de fazer com que você reflita, pense, avalie e tome as suas próprias decisões, né? Então, não é uma leitura voltada ao medo, à restrição, e sim a colocar você como autor, autora da sua história, mestre e mestra do seu próprio destino, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Este é aquele momento especial em que você prepara. Bom, nós já fizemos alguns mantras, né? Então prepara aí o seu caderninho, ai, a sua caderneta e o seu bloquinho, uma mistura de caderneta com bloquinho, né? Caderninho. Ai, que rolo! A sua caderneta, o seu bloquinho de anotações, a sua canetinha e para você anotar, porque agora nós vamos fazer as ativações energéticas, tá bom? Então vamos lá. Eu esqueci o nome da palavra que se dá. Onomatopeias são os sons, né? Eu esqueci. Tem um nome que é dado na nossa querida língua portuguesa, fantástica, eu acho ela fantástica, que se dá quando se criam palavras novas, né? Quando é uma palavra que não existe, assim, ela é criada. Eu esqueci o nome agora. Vamos lá, vamos ver o que tem no... Ai, olha que lindo! Um presente da vida. Lindo demais, né? É exatamente isso. É exatamente o que vem aqui com essa taça. Um presente da vida, tá? Um presente da vida. E aqui falando também, eu vou ler essa carta aqui para vocês. Essa carta aqui também me traz uma sensação de que pode ser que no meio de tudo isso, né? Pode ser que no meio de toda essa situação surja uma pessoa, né? Uma pessoa especial. E às vezes a gente está tão ali no meio daquela, né? A atenção onde se quer chegar, a situação, o conflito que a gente tem que resolver. E às vezes a gente esquece de ver
pessoas, os presentes que a vida nos traz de diversas formas, né? Porque às vezes pode ser sobre pessoas, às vezes pode ser sobre pessoas que já estão num outro plano, né? Às vezes pode ser sobre uma situação em si que chega para você como um presente, entende? Então pense na sua vida neste momento, avalie agora mesmo, nesse exato momento, avalie o que pode estar sendo uma forma de um presente da vida para você neste dia, né? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, desperta em nós uma atenção e um senso, né, de valorização, a sempre agradecer, a ver sempre o lado bom, porque às vezes, né, principalmente por conta da energia que às vezes fica meio tensa e intensa, a gente não consegue ter esse olhar, né? Então perceba, faça esse exercício e pode fazer inclusive esse questionamento, né? Vocês sabem que as leituras sempre levam a estes questionamentos. Então, o que na minha vida hoje é um presente? Você pode até escrever no seu caderninho aí, faça esse questionamento. Eu vou deixar aqui para vocês esse questionamento, que aí você vê direitinho como está formulada a pergunta e você pode anotar aí no seu caderno. O que na minha vida hoje é um presente? O que na minha vida hoje é um presente? Tá bom, meus queridos? Faça esse questionamento e se de repente tiver outras respostas, né? Oh my goodness, olha o que veio aqui. Gente, para tudo, né? Para tudo. Eu vou ler para vocês essas mensagens, mas antes eu vou fazer a ativação dos chakras. Mas olha só o que veio. Bom, primeiro, essa que eu falei, um presente da vida. Aqui, eu colho o que eu planto. E aí nós vamos fazer a tradução aqui, né, meio que trazendo para a leitura. Então, aquilo que eu começo, eu conquisto, eu termino, né? É tipo um crochê aqui, né? Como se fosse um tricô. Então, de uma agulha ou duas agulhas e um monte de linha, você transforma num belo de uma arte, né? Olha só que lindo. Minha vida é uma arte. Você pode fazer esse mantra também. E o progresso, gente. Então, é uma confirmação atrás da outra para mim que sim, é uma nova fase. Que sim, você sai dessa situação muito vitoriosa, muito vitorioso, tá? É um momento extremamente de progresso para vocês. Que tipo de progresso é esse que nós estamos falando? Progresso financeiro? Sim. Progresso nos relacionamentos? Sim, se for o caso. Progresso de alma? Com toda certeza. Tá bom, meus queridos? Especialmente, né? Especialmente, porque parte sempre de nós. Então, se a gente tá bem, tudo fica bem, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as ativações dos chakras, começando, gente, de baixo para cima, tá? Então, anota principalmente essas cores. Então, vamos começar a ativação de Muladhara Chakra, trabalhando com o vermelho. Depois, chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, trabalhando com o tom, né, a cor do laranja. Manipura Chakra com o amarelo e o dourado. O dourado, você pode utilizar, tá? A cor dourada e você pode utilizar o ouro, metal, tá? Ouro. Não é folhado, é ouro, tá? Se você tiver, use nesse momento. Eu já explico melhor. Depois, chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com os tons do verde, esmeralda e do rosa. E por último, mas não menos importante, Agnya Chakra, nosso ponto entre as sobrancelhas, trabalhando com o azul anil. É aquele azul que é quase um roxo. Tá bom, meus queridos? Então vamos de baixo para cima, vou repetir as cores para vocês. Vermelho, laranja, amarelo e o dourado, né? E o dourado. Verde e rosa e o azul anil, tá? E como é que você pode trabalhar com estas cores? Potencializando as energias desta leitura. Vocês sabem que eu sou a criadora desta metodologia, na qual eu ativo as energias, eu consigo ler as energias que estão aqui e traduzo de uma forma prática para você trabalhar com isso. Eu fui a pioneira a trabalhar com os mantras nas leituras de tarô. Hoje a gente vê isso, né, amplamente realizado, né?
mas eu fui a pioneira a realizar isso. E sou a pioneira em traduzir as energias da leitura de uma forma prática, para que você leve isso para a sua vida. E a gente não fica só no caráter informativo da leitura, tá bom? Então, como que você vai utilizar estas cores? Roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você. É importante falar que esse perto de você não é num lugar que você vai colocar lá e não vai usar. Não, por exemplo, no seu quarto, que é um lugar onde a gente passa ali de 7, 8 horas, né? No seu ambiente de trabalho, entende? Então assim, tem que ser um lugar que você fica bastante tempo, tá bom? Aí você vai investir ali naquele cristal, por exemplo. Falando de cristais, utilize cristais nestas cores, mas devem ser utilizados de preferência em contato com você. Então assim, como eu utilizo sob a forma de pulseiras, sob a forma de anéis, colares, ou assim sob a forma de drusas, tá bom, meus queridos? Uma outra forma que você pode utilizar é através das flores. Então coloque flores, tá? Na sua casa, ou as plantas também, por conta do verde. Uma coisa que é importante falar para vocês é, utilize principalmente, tá? Um vaso com água, e aí você vai trabalhar com rosas brancas ou rosas cor-de-rosa. Colocando, você pode fazer até um arranjo, misturar ambas, pode fazer também. E aí você vai colocar neste vaso na mesa que você se alimenta. Então, se for na sua cozinha, você vai colocar o vasinho lá. Se for na sua mesa de jantar na sala, você vai colocar lá, tá bom? E aí depois eu vou ensinar uma prática de ativação destas rosas para você trabalhar. E uma outra forma de você utilizar também essas cores, gente, é na sua alimentação. Então, traga estes alimentos de Deus, trabalhando com essas coisas. O que é esse alimento de Deus, Anne? Vamos lá, vermelho, melancia, morango, laranja, abóbora cabotiá, mamão, a própria laranja, né? Trabalhando ali entre o laranja e o amarelo, dependendo da laranja. Então, o amarelo, mandioquinha ou batata baroa, banana, abacaxi e assim vai. O verde, todas as folhas, e também o brócolis, a abobrinha, rúcula, escarola, espinafre, né? Para você utilizar. E o azul índigo, o azul anil, né? Que é esse azul quase um roxo, você pode colocar para trabalhar com a blueberry, tá bom? Que é uma opção que se aproxima mais ou menos da cor. Tá bom, meus queridos? E aí você vai pegar. Eu vou deixar essa por último, vou começar com essa. Eu colho o que eu planto. Então você vai pegar ali o seu vaso de plantas, das flores que a gente fez, né? Tudo que tiver troca, presta atenção nisso. Tudo que tiver troca, você vai fazer uma vez só. Perdão, tudo que tiver troca, você vai fazer todas as vezes que você trocar, você vai ativar. O que não tiver troca, por exemplo, o anel, a pulseira, o objeto que você deixou lá, né, no seu ambiente, tal, a roupa, né, você vai fazer uma vez só. Trocou a roupa, faz de novo. Trocou o vaso de flores, todos os dias troca essa água, tá? Lavando sempre a pontinha, em água corrente. E aí você vai fazer de novo. O seu prato de comida, a mesma coisa. Mãos em formato de concha na direção do seu prato, do seu vaso de plantas, enfim. Vai colocar ali. E você vai fazer, gente, os mantras que a gente fez aqui, tá? Os mantras que a gente fez aqui. Eu já vou aproveitar, já vou fazer o mantra anual. Se você sabe, faz aí. E vamos juntos. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? E aí você pode fazer todos os mantras que a gente fez aqui. Eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, a minha vida é uma oração ao divino, né? E aí você pode fazer todos os mantras que a gente fez aqui no decorrer da leitura e aí você vai ativar, você vai estar energizando aquilo, né? De uma forma magnética. Você vai estar colocando toda a sua energia ali, magnetizando aquilo. Tá bom, meus queridos? Então, são formas aí de você utilizar a energia desta leitura e levar para a sua vida, para potencializar essa energia de vitória, de conquista, de sucesso, de realizações. Tá bom? E assim de colheita farta, de colheita abundante. Falando em colheita, mais uma vez, se você, né, fica essa sugestão para você assistir a sua leitura anual.
esse ano fala sobre colheita, tá? Então eu colho aquilo que eu planto. E eu falei sobre a lei da ação e reação. Isso aqui, de colher o que a gente planta, é ação e reação. Aquilo que eu falei do lixo, né, do resíduo, é exatamente isso. Isso não é a sua colheita, isso é a colheita do outro. E Deus é tão maravilhoso que ele faz com que o outro limpe a sujeira dele através da reação. É simples, não sou eu que estou inventando. É uma lei física. Você faz, volta. Por que dói dar um trupico no canto da cana? No canto do pé da mesa? Na quina da parede? Por que dói? Porque você bateu no canto da parede. A parede bate de volta em você. Toda ação tem uma reação na mesma intensidade em sentido oposto. Então é assim que funciona, né? Então essa colheita é sua porque você manteve o curso. Lembra do bichinho tecendo a teia. Você pode até levar essa imagem, guarda essa imagem, tá? Se veja tecendo a teia. Daquilo que você quer colher. O que não é seu, deixa para lá. Deixa para lá, né? Hoje, eu me lembro, eu estou falando isso de uma forma metafórica, tá, gente? Então, assim, eu sou uma, né? Eu vejo lixo na rua, às vezes eu vou catando. Eu acho um absurdo as pessoas jogarem, né? Não é esse tipo de lixo que eu tô me referindo, né? Mas às vezes tá um negócio muito assim, pá, eu vou lá, pego e ponho na lixeira, né? Eu vou fazer a minha parte, assim, minha consciência fica pitando, né? Então, sobre esse lixo, tudo bem. Não lixo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Hoje eu me lembro que tudo que eu penso e tudo que eu faço vai voltar para mim de alguma forma. Eu compreendo que eu colho os frutos de que eu plantei e preenchi a minha vida. Olha que lindo isso, né? E preenchi a minha vida com pensamentos e feitos de abundância, de luz e de amor, com certeza, entregando o seu melhor, o capricho, né, gente? Capricho é amor. Tem como você fazer uma coisa com capricho sem amor? Não dá. Você está colocando o seu melhor ali, né? Eu colho, eu planto essas sementes, olha, eu ainda tinha falado sobre as sementes, né? Eu planto essas sementes sabendo que eu vou colher as maiores riquezas. E o V de vitória que eu tinha falado para vocês. Yes, com toda certeza. Ativação aqui, chakra cardíaco, manipura chakra, perfeito, né? Então, entende? É perfeito. Eu colho aquilo que eu planto. Isso dá até um mantra, né? Eu colho grandes riquezas, tá? A minha vida é uma oração ao divino. Você viver com capricho, com carinho por você, pelos outros, pelo mundo em que você está, não é um capricho eterno, é um ato de, sabe, é uma oferenda constante. É um ato de devoção constante. A quem? Ao divino? A Deus? Deixa a briga. Segue. Progresso. Segue na direção do teu progresso. Cada dia eu reconheço o divino que habita em mim. E eu progrido nessa jornada do meu caminho espiritual. Perfeito. Aqui nós também estamos falando sobre chegar ao topo. Que topo? Progresso espiritual, né? Hoje eu respeito as minhas necessidades. Olha o self-care, né? Super aqui a atenção a estes movimentos internos de também se cuidar. Não se esqueça de que você é o seu principal, né? O reason why, o motivo de tudo, né? Você é o seu melhor e maior projeto, né? Então respeite as suas necessidades, observe aquilo que acontece dentro de você. Nossa, falei sobre isso, né? Então, quando a gente faz esse exercício de olhar quais são os presentes, né? Nós também estamos nos permitindo ver aquilo que nos alegrou, às vezes até aquilo que nos entristeceu. Então a gente permite também perceber quais são os sentimentos, né? O que está acontecendo, o que está se passando dentro de mim em meio a todo esse furdunço, né? Então, e faço o melhor para manter, uma atitude positiva, com toda certeza. Eu tenho fé nas minhas forças internas e nas minhas capacidades.
Eu falo sempre, acredita em você, acredita nas suas forças, acredita nas suas capacidades, olha, de ir além e de começar, independentemente se é em casa, se é uma situação familiar, se é no trabalho, se envolve outras pessoas, de qualquer forma, acredite que você pode, que de uma sementinha você pode conseguir, sim, você é capaz. Acredite, tenha fé. Eu cresço e me aprimoro a cada dia. Lindo. Ai, gente, olha só o que está escrito aqui. Jesus, essa é a carta, eu não me lembrava mais da carta. Nossa, gente, é muito... Misericórdia. É muita sincronicidade. É muita sincronicidade para uma leitura só. Nunca vi isso, gente. Que lindo. As cartas se conectando. E o mantra que eu falei para vocês tá aqui. Que eu falei hoje. A opinião de Deus é a única opinião que importa. Tá aqui na leitura. Que lindo! Tá aqui na carta. Esse é o oráculo. Tem um outro que eu uso também. Eu não sabia se era nesse ou se era no outro. E esse que veio justo na carta. Misericórdia, né? Então, quando eu falei que a consciência é o que importa, né? Presente da vida. A cada dia, a vida me oferece provas abundantes de que o universo me ama. Perfeito, né? Então, por exemplo, quando eu falo observe, veja, você vai perceber que aquele acontecimento ou aquela determinada situação conflituosa não é maior do que tudo. E não pode ser maior do que tudo. Ocupa um espacinho lá, quase, né? Quase saindo da trilha já, né? Entende? Mas não pode ser tudo, porque tem muitas coisas boas acontecendo. Todos os dias Deus me envia uma ajuda angelical. E aqui você pode colocar, né? Anjos, seres de luz, irmãos das estrelas, mestres, guias, a sua ancestralidade, enfim, com quem você se conecta, tá? Hoje eu recebo esta mensagem angelical. Gente, pode ser até, né, que a própria leitura seja essa mensagem, né, que esteja sendo enviada através de mim aqui para vocês, né, deste espaço sagrado, feito com todo amor, carinho, respeito pelas vossas vidas, sempre. Eu espero que assim seja, no fundo do meu coração. Pode ser, olha só, pode ser que venha de alguém que fale essas palavras, né, ou que eu leia isso também. De repente um livro, alguma coisa, né? Eu vou ouvi-las atentamente, essa mensagem, como um presente divino entregue para me ajudar no meu caminho no amor. Olha que lindo isso, né? O amor é a chave, sempre. E manter a minha força espiritual, com toda certeza. A força espiritual que não é uma força física, né? Não é uma força bruta, né? É aquela força que nos capacita a nos levantar, a organizar, né, toda essa postura aqui corporal dessa pessoa que está ali cabisbaixa, olhando, né, olhando para baixo, com o corpo, né, meio arqueado. Então, assim, coluna retinha, peito aberto para a vida. Essa é a chispa, essa é a força espiritual. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem aqui para vocês com este deck, que traz as mensagens dos guardiões das árvores, e vou tirar uma mensagem final, nossa chave de ouro, com este deck que traz mensagens, são escudos de proteção, tá? Então vou tirar uma mensagem final, que é aquela mensagem da chave de ouro. Vamos ver o que vai vir para vocês. Na vossa última leitura, eu utilizei os mesmos oráculos, estou mudando um tarô aqui, tá? Usei um outro tarô para vocês, então de repente se você não assistiu a última leitura, fica a minha sugestão, vou deixar o card dela aqui, da leitura passada que eu fiz para vocês, tá bom? Aparece sempre aqui no cantinho da tela, tá bom, meus queridos? E aí de repente se você não assistiu a sua última leitura, então fica essa sugestão amorosa para vocês. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma energia aqui de base, uma energia de estrutura, de alicerce para vocês, muito forte.
uma frequência aqui de harmonia vindo duplamente para vocês, a presença de números mágicos que ativam essa sintonia de realmente progresso, de vitória, de sucesso, me mostrando que sim, isso é algo passageiro. Aqui tem uma frequência de energias se multiplicando, uma energia aqui também do número 10. Então, me trazendo esse senso de finalização, não é algo que vai, esse conflito não é algo que vai, pelo contrário, não vai impedir você, como eu disse, né? Alimenta, nutre, capacita você, faz você ir além. Então, aqui me traz essa conexão de finalização, né? Uma energia de colheita para vocês, de progresso, e também conecta vocês, né, gente, nessa energia do próximo ano. Então, mostrando que é toda uma construção, toda uma edificação aqui, todo um impulso, né, toda uma força espiritual para sustentar, né, esse seu propósito, esse seu ideal, e levando vocês para essa colheita que se traduz também para este ano e para o próximo ano. 2026 é um ano 10, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Quais são os recados dos guardiões das árvores para os queridos regidos sob o signo de Peixes? Olha, misericórdia. Misericórdia, meu Deus do céu, que lindo! Ai, vou começar com essa. E os números vindo na sequência, né, gente? O 2, olha, acabei de falar sobre os números, então vamos continuar falando deles. O 2, o 30, que se transforma no 3, e aqui o 44, que a gente não soma. Mas se fosse somar, ficaria o 8. Então vamos dizer que nós temos essa energia dupla aqui para vocês, mas dá uma pesquisada sobre a energia do número 44, tá? E aqui então seria o 2, o 3 e o 4, né? Nessa frequência do número, estou olhando só o número, tá? Não como está aqui. Então, perfeito, gostei. Então traz essa energia de progresso, né? Passo a passo, step by step. Então, guardião do santuário, gente. Então é isso. Quando a gente transforma a nossa vida como uma oração ao divino, é como se a gente estivesse sempre nesse estado de completude, nesse estado de paz, nesse estado de calmaria, como se a nossa consciência aqui tem um rosto, né? Desse espírito da árvore aqui, e daqui da sua cabeça saem todos os galhos. Então é um estado produtivo, é um estado fértil, né? É um estado onde a nossa consciência, olha que lindo, né? As cartas se conectando, a nossa consciência se eleva e não se deixa interpenetrar, né, interconectar com as interferências do meio, porque nós estamos protegidos, guardados, em paz dentro deste santuário. Então escolha aquilo que adentra ao seu espaço interior, né? Escolha. Os mantras ajudam muito. Todas essas magnetizações, né, digamos assim, que eu trouxe para vocês através das flores, através dos cristais, também ajudam na manutenção deste campo áurico vibracional. Porque se nós estamos bem, se o nosso campo áurico vibracional está, assim como esse círculo de proteção está fechado, no sentido de só, né, transbordar e só captar aquilo que é bom, acabou, é o quanto basta para se chegar em qualquer vitória, em qualquer sucesso, em qualquer realização que a gente queira. Tá? Esse aqui trazendo então a energia do 44, falando guardião de seguir em frente. Perfeito, ainda falei o poema do Fernando Pessoa. Então, gente, segue em frente. Siga em frente. Você chega lá. Continua fazendo com capricho. Olha, por onde ela passa, ela é luz. Não importam as interferências, não importam as trevas que existem no caminho. Onde ela passa, ela leva luz, amor e esperança. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Seja luz, abra as tuas asas. Inclusive aqui, né? O nascimento da fênix, e aqui uma pessoa com as asas querendo, né? Querendo bater, mas não tá tendo força para isso, né? E aqui a renovação, tá? Então é isso, seja luz.
Eu sou luz, é um mantra que você pode fazer também. Eu sou luz, tá? E aqui, a energia do número 2, então aqui também me traz a sensação de parceria também, tá? Essa energia que pode vir através de um encontro positivo no âmbito de romance. Para alguns de vocês fica forte essa energia, tá? Pode ser que sim, que venha no meio ainda desse conflito, ou vamos pôr uma energia conflituosa no trabalho, né? E aí você conhece essa pessoa que vai fazer toda a diferença, né? Então, aqui vem essa energia da dupla para vocês. Pode ser que seja uma grande amizade, pode ser que seja aquela pessoa que, até falei o exemplo do bolinho, né? Aquela pessoa que vai convidar você para comer aquele bolinho. O meu tradicional exemplo do bolo de fubá com um cafezinho, que delícia, né? Então, assim, vai convidar você para espairecer um pouco, né? Pode ser que seja uma grande amizade, tá? Vem forte essa energia de carinho aqui para vocês, tá? E vocês são tão carinhosos, esse carinho também chega, né? Veja que a colheita, ela não é às vezes sob a forma material, perceba? Às vezes essa colheita vem sob o modo de uma pessoa, né? Então temos que ter esses olhos da alma para ver. E aqui o guardião da abundância. Então, gente, é de fato aqui, tá? Um momento para vocês dessa vitória ser abundante. Para um grupo de piscianos, né? E piscianas é aquela abundância de dinheiro, dessa conquista financeira, desse topo para você através da flexibilidade que você gostaria, né? Do que representa a abundância para você neste momento. Nascer para uma vida de uma maior flexibilidade financeira, super boa essa energia para vocês, tá? Super forte. Ou de repente, se for sobre uma questão de relacionamento, né? A abundância dentro deste relacionamento, a troca da energia, a vitória de tudo aquilo que você semeou em cima desta relação. E agora você colhe esta nova fase que você teve tanto pulso, tanta força, né? Assim como meu barqueiro aqui, que você tanto remou, que você teve tanto pulso para fazer esta manutenção da energia, né? Este presente da vida para você. Tá bom, meus queridos? Ai, que leitura bônus, hein, gente? Imagina a próxima. Como é que não vai ser? Então, assim, sempre para que vocês possam saber se a leitura é bônus ou não, tá, gente? Veja sempre na capa. Se tiver ali peixes, bônus, é a leitura bônus de vocês. E sempre fica ligadinho aqui no canal, né? Porque tem a playlist de vocês que tá sempre sendo atualizada. Então, sempre na playlist tem lá todos os vídeos que eu fiz para vocês neste ano de 2025, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar essa leitura com chave de ouro, a super mega plus, chave dourada, lindíssima, né? Para vocês do signo de peixes, o que mais eles precisam saber? Quais são as energias de ativação para os queridos, de proteção, de energização para os queridos regidos sob o signo de peixes? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Vamos lá, vamos ver? Vocês não têm noção do que veio aqui. Oh my goodness! Ai, meu Deus, eu vou começar assim, vou fazer de trás, vou fazer de trás para frente. Então assim, só para mostrar para vocês, perfeito, né? Fizemos a ativação de Muladhara Chakra com o vermelho, os dois tons de Anahata Chakra, o verde e o rosa. Que linda, a mesa de vocês está linda. Vamos. Então, esta carta diz assim: eu aterro a minha energia, pausa. Falei sobre a semente, né? Então, assim, a importância de fixar, de criar base, de criar estrutura. Tudo nesse mundo precisa dessa estrutura, senão não vai. Então temos que ter esse pulso, temos que ter essa força espiritual para fazer essa base. Sem isso nada se alicerce, senão não se chega no topo assim. Vocês chegam lá por conta disso. E aqui nós temos a energia do 8 confirmando isso, porque é o 4 em cima do 4, tá? Então eu aterro a minha energia criando segurança, criando uma realidade segura, amorosa, com o universo como meu aliado. Gente, que coisa linda! Perfeito, né? Eu sou luz, eu sou amor.
em tudo que eu faço, por onde quer que eu vá. Eu sou luz, eu sou amor em tudo o que eu faço e onde quer que eu vá. Pode fazer esse mantra, que lindo, muito forte. Apreciar o progresso da minha alma, olha que lindo, cria confiança, cria excitação para abraçar novos desafios e expandir os meus horizontes espirituais. Perfeito. Então essa carta, ela vai trabalhar com o chakra cardíaco, né? Ainda tem o alaranjado aqui do chakra esplênico, e falei sobre essa energia, né? De que o que eu senti aqui para vocês, nossa, é muito perfeito. O desafio alimenta. Então, ao invés do desafio te exaurir, pelo contrário, ele te dá esse gás, te dá esse tchatcha, essa excitação, né, para abraçar os desafios e expandir, porque você sabe que você está neste processo de expansão, seguindo sempre em frente, né? Que lindo! E para a gente fechar, então, com chave de ouro, essa leitura bônus, essa leitura que eu estou muito feliz em entregar para vocês, do signo de Peixes. As minhas energias são renovadas e magnetizam, né, todas as coisas boas e gentilmente, né, vão magnetizando todas as coisas boas para a felicidade, o prazer, a alegria e o deleite do meu coração. Gente, isso aqui é né, a resposta para tudo que a gente veio falando, né? A renovação energética, a restauração necessária para seguir dentro do propósito, seja ele qual for aqui, né? De atrair aquilo que é necessário, né? Todas as coisas boas. Aquilo que não é, você não magnetiza. Os iguais se juntam, os pares se unem, né? Então você não se afiniza naquela energia de conflito. Não magnetiza, não atrai isso para o seu campo áurico vibracional. Tá? Então é perfeito. E o deleite do seu coração, né? Lembrando sempre de que é esse coração aberto, esse coração expansivo, esse coração que brilha, que pulsa, que é uma oração ao divino, que faz toda a diferença no desenrolar da vida, na caminhada que se vive caminhando, né? Que se aprende caminhando. Então é esse coração aberto que tem amor suficiente para extravasar para você e para todos. Em todo lugar que você for, em tudo que você fizer, você é essa fonte de amor. Peixes, meu Deus, que leitura linda! Eu tô assim super feliz, eu tô nessa energia de yes, nessa energia de peito aberto para vocês. Eu espero do fundo do meu coração, Peixes, que essa leitura possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança e muita inspiração, meus queridos. Peixes, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir. Se você sente no seu coração que este vídeo possa tocar, possa ajudar a vida de outra pessoa, então compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal, né? Ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você, Peixes, a acessar o meu site. Aparece aqui para vocês no rodapé deste vídeo e também lá na descrição. É www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no site. E, Peixes, nunca, nunca, nunca se esqueça. Celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas. Saiba que você é vitoriosa, que você é vitorioso. A sua vida é uma oração ao divino. E nunca se esqueça deste amor que Deus tem por você, pela sua vida, pela sua existência. Nunca se esqueça também que eu sou grata por você me permitir fazer parte da sua vida e de contribuir de algum modo positivamente para inspirar você nesta grande jornada das nossas vidas. Nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão. Assim é.
Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, peixes. Eu sou Anne Marques e desejo para você, peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, peixes. Até breve! Tchau, tchau!